os talibãs estão conseguindo ser cada vez mais reconhecidos por outros países do mundo e de pária, de marginalizados a nível mundial, estão conseguindo o seu reconhecimento do seu regime lá. Olha que esse carinha bonitinho, né? Eu com a minha barbinha aqui. Tá bem feita, hein? Não tá tão parecida com eles, mas antes de fazer tava mais. Tá bom? Eu sei que eu tenho cara de árabe, beleza, já sei disso, mas eu sou brasileiro, filho de brasileiro, da mistura de vários tipos de etnia brasileiro, português, indígenas, africanos e tudo mais. Tá? Só pra aclarar aqui. Mas beleza, então, estamos falando do governo do Talibã sendo reconhecido atualmente pela China, pelo Paquistão, pela Rússia, pelo Irã, pela Índia, pelos Emirados Árabes Unidos, pela Indonésia e até o Japão recebeu uma visita diplomática do Afeganistão. Caraca, né? Caraca, desse regime aqui do Talibã. Só pra gente lembrar, o Afeganistão ele foi invadido em 2001 pelos americanos, que saíram com o rabinho entre as pernas de lá em 2023. Eles também foram invadidos nos anos 80 pelos soviéticos, que ficaram lá durante 10 anos e também saíram com o rabinho entre as pernas de lá. E alguns até acusam de que uma das causas da caída da União Soviética foi justamente a guerra no Afeganistão, do qual os Estados Unidos financiaram, treinaram uns lutadores por Alá, uns guerreiros de Deus chamados de mujahedins, que lutaram contra esses soviéticos, que quando esses soviéticos saem de lá, eles se dividem e fundam duas organizações, que uma é a Al-Qaeda, para uma luta mais internacionalizada, comandada por um grande guerreiro contra os soviéticos chamado de Bin Laden, que veio da Arábia Saudita para o Afeganistão para lutar contra esses soviéticos, e o outro grupo é justamente o do Talibã, que eles não têm esse plano de domínio, de luta internacional, nada disso. O plano deles é dominar uma pequena área do mundo na Ásia, chamado de Afeganistão, e impor as leis islâmicas mais fundamentalistas. É tanto que, se durante a União Soviética as mulheres podiam passear na rua de mini saia, podiam estudar, podiam cursar a universidade, podiam fazer faculdade, durante o governo do Afeganistão, obviamente, elas tiveram que deixar a saia para vestir a burca, onde não se vê nem o olho da menina. Tá, e aí os Estados Unidos chegou lá, vamos lá pegar eles, porque eles deixam aqui ficar esse grupo malvado dos talibãs não, da Al-Qaeda, que foram lá e atacaram os Estados Unidos e tudo isso, e eles não querem entregar o Bin Laden, foram lá e atacaram, mataram muitos talibãs, mataram também gente da Al-Qaeda, e depois conseguiram pegar o Bin Laden lá no Paquistão e tudo isso daí. E eles vieram aos poucos, descendo das montanhas, saindo das cavernas, atacando em formato de guerrilha aos americanos. E aos poucos, os Estados Unidos, depois de gastar 3 trilhões, não foi 2 trilhões de dólares. Sabe o que é 2 trilhões de dólares? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. É mais do que a metade do PIB do Brasil em um ano. 2 trilhões de dólares foi o que os Estados Unidos gastou ali em 20 anos de guerra. E fora muita gente que morreu lá, muita gente que voltou ferido, muito soldado que saiu mutilado de lá. Os Estados Unidos falou, ó, é hora de cair fora. Quem começou as negociações para deixar o Afeganistão foi justamente o Trump durante o seu primeiro mandato, mas a saída final desastrosa daquela forma foi do Joe Biden, no qual o avião tá subindo assim, um monte de gente caindo por ali e tudo, aliados deles, que eles deixaram por lá, de afegãos aliados. E eles voltaram ao poder. Quem? Os talibãs. E aí fecharam os salões de beleza, fecharam as academias femininas, fecharam as escolas para as mulheres, fecharam as universidades para as mulheres e elas perderam seus trabalhos em serviços públicos e privados, em comércios, em fábricas, que não tem muita fábrica lá, né, mas em fábricas, em restaurantes e outras coisas mais. Agora, uma mulher no Afeganistão
pode andar pela rua, desde que acompanhada do seu tutor legal, e tutor legal para eles é acompanhada do pai, de um irmão ou do marido. Sem isso, não pode sair de casa. É haram. Bom, haram em árabe, né? Então, essa situação. E eles voltaram no poder. Essa é uma das dificuldades de que o mundo, eu até coloquei aqui, onde eu coloquei, ó, tem de reconhecer, é uma das dificuldades que o mundo tem de reconhecer esse regime controlado pelo Talibã. Por quê? Porque muita gente afirma de que eles fazem um verdadeiro apartheid de gênero. Por que apartheid de gênero? Porque eles praticamente apartam, separam, marginalizam as mulheres naquela sociedade. E aí muitos, realmente, países ocidentais falam, como que a gente vai reconhecer um regime desse, onde tem uma lei fundamentalista para isso e faz dessa forma? Mas não duvidaria nada de que daqui a alguns anos os Estados Unidos esteja fazendo isso, reconhecendo. Ou outro país ocidental, desde que lá tenha algo de importância para os Estados Unidos, para as empresas americanas, ou para algum país europeu, eles vão dizer, tá bom, deixa isso de lado, você consegue me vender aquilo ali? Posso botar minha empresa para extrair tal minério, tal terra rara e tal coisa assim? E eles vão acabar cedendo. Países que então já reconheceram, coloquei aqui, tem a China tem um embaixador lá, vamos ver onde a gente tem aqui, ó, tem uma embaixada ativa desde 2023, desde que os Estados Unidos saiu de lá, a China tem embaixada lá. O Paquistão já tá conforme em enviar o embaixador para lá também, tá? Já tá tudo certinho. A Rússia removeu os talibãs da lista de terroristas e vai enviar um embaixador para lá também. E já foi delegações do Talibã na Rússia e tudo isso daí. O Qatar, eles conversam direto, foi lá que os Estados Unidos estavam conversando com o Talibã para deixar o Afeganistão, lá por 2016, 2017, 2018. E o Talibã, ele tem um problema lá, que é o ISIS-K, que é a versão do ISIS pior que o Talibã. Ela é o estilo Al-Qaeda piorado. E eles sim querem, digamos, expulsar o Ocidente do Oriente Médio e por isso fazem ataques terroristas na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante, para ver como esse grupo é extremamente problemático. O Talibã apoia a Al-Qaeda porque estiveram na luta contra os soviéticos lá nos anos 80, mas já o ISIS-K ele não apoia. Porém, muitos desiludidos, porque quando chega ao poder ele já muda algumas coisas e tal. Então, muitos desiludidos, muitos mais radicais do que a Al-Qaeda, muitos mais radicais que os talibãs, eles fazem parte, então, vão fazer parte do ISIS. Ou continua dentro da estrutura de governo do Talibã no Afeganistão, mas ficam passando informações, ficam levando armas e conseguindo muita coisa do que quer o ISIS para fazer seus atos lá no Afeganistão. Por isso se diz que existe uma infiltração de extremistas no Estado Talibã do Afeganistão. A China já vê a probabilidade de passar rota comercial por ali, de fazer negócio e tudo isso, e vários outros países também. A Índia está dialogando. A China enviou o embaixador em 2023, o Paquistão nomeou o embaixador agora em 2025, a Rússia retirou da lista ali e vai mandar o embaixador. A Índia e o Irã já estabeleceram diálogos, já enviaram pessoas para ir para lá e aceitaram enviar os do talibãs para ficar como embaixador no seu país. E o Japão e a Indonésia começaram as primeiras visitas e as primeiras relações com o Talibã. Meus amigos... Quando eu falo para vocês que a gente não tem que ter nem político, nem ideologia de estimação, é isso daqui, ó. Uma hora tá todo mundo contra eles, uma hora todo mundo tá favorável. Ah, mas os Estados Unidos nunca vai fazer acordo com o Talibã. Eu duvido. Os Estados Unidos, gente, apoia boa parte de países árabes que tem leis tão estrita, ou quase tão estritas, ou já tiveram leis tão estritas igual o Talibã tem hoje para com as mulheres lá. Isso aconteceu na Arábia Saudita,
no Catar, no Emirados Árabes Unidos. Esse país aí, Dubai, no Emirados Árabes Unidos, tudo igual. Ele já foi pior, tá? Ele já foi bem mais restrito, bem mais fundamentalista. Agora ele tá mais legal assim para o mundo, mas as leis deles lá para o povo de lá continuam igual. Tem as áreas para turista ver, para turista passear. Entende a diferença? Eu vou deixar agora o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, diz que agora o país dele é muito mais legal, é um país que tem muito mais liberdade para as mulheres, elas podem ir com seus maridos ao estádio de futebol, elas podem ir, que antes elas não podiam ir com o marido, mas agora elas podem ir com o marido, sozinhas não, né? Não, daí já exagera. Ó, que legal, tem outra coisa também, elas podem ir ao cinema com os maridos, com a família. Ó, outra coisa legal, ó. Elas podem agora, faz 3 anos que foi permitido na Arábia Saudita, terra que o Cristiano Ronaldo está jogando e ficando cada vez mais rico. Elas podem agora tirar carteira de motorista. Legal, né? Então, com esses países que Estados Unidos e Europa estão acostumados a fazer trato, o Brasil também. Então, querendo ou não, esse ressentimento, essa exclusão do Talibã, e usando como a questão das mulheres, é uma certa hipocrisia também. Porque é um ressentimento ao que aconteceu mais recente da guerra lá, mas que, no fim das contas, os países, quando vão se beneficiar de algo, se for para se beneficiar de algo, os países aqui, tudo do Ocidente, na América Latina, vamos lá e vamos negociar com eles. Sem ideologia e sem político de estimação. Interessante, né? Interessante. E as mulheres como ficam? Sinto muito. Tu nasceu no Afeganistão. Ferrado, cara. Mas essa é a verdadeira realpolitik. O mundo funciona assim. Tá? E alguns tem, claro que tem presidentes, tem políticos que falam que só vão negociar com aliados, que só gente que pensa igual, que tem os mesmos valores cristãos, tudo isso, mas isso aí na prática não se concretiza. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Deixa aí nos comentários. Como já disse, aqui não temos nem ideologia, nem políticos de estimação. Te vejo em 2 desses próximos vídeos. Sou Gessé Santiago e trato de entender tudo isso daqui juntamente com vocês.